Boa segunda-feira, meu quarto ano. Vamos lá, entrando com ciências. E nós vamos falar sobre o solo. O que o solo pode trazer para a gente, certo? Então, o que é o solo? O solo é a camada superficial da crosta terrestre resultante da decomposição das rochas do subsolo, contendo substâncias orgânicas derivadas da composição de vegetais e animais, certo? Então, eu deixei aqui, eu achei muito interessante aqui as funções do solo. Não vem para vocês no livro, mas eu achei muito interessante para vocês verem os serviços que o solo fornece ao meio ambiente para a vida da gente aqui na Terra, certo? Então, ele regula o clima, ciclagem dos nutrientes, o habitat para os organismos, regulação de enchentes, fontes de recurso genético e farmacêutico, base de estruturas humanas, fornecimento de material e construção, herança cultural, produção de alimentos, fibras e combustíveis, sequestro de carbonos, purificação da água e degradação dos contaminantes, certo? Então fica aí as funções do solo, que eu achei muito interessante e creio eu que vocês também vão achar, certo? Então, as camadas da Terra, o que são? As camadas da Terra são a crosta, o núcleo, o manto exterior e o manto interior, certo? Mas existe também a litosfera. Vejamos o que é. Litosfera ou crosta é a terra onde vivemos, é a parte mais superficial, é o solo, onde as plantas se desenvolvem, certo? Constituição da litosfera. É constituída de rochas, as quais são formadas por um mineral, minúsculos sedimentos, partículas que agregam forma de rocha, as rochas, certo? Além das rochas, o solo e o subsolo. Então, a litosfera é constituída de partículas de sedimentos, agregados que formam as rochas, solo e subsolo. Ok? As rochas, vamos ver os tipos de rocha. Então, existem as rochas magmáticas, aqui, ó, que são também chamadas de ígneas. São formadas pelos resfriamentos e solidificação do magma pastoso. O magma que existe no interior da Terra é expelido pela erupção vulcânica. Não é a mesma magma que a gente usa no dente quando a gente faz a restauração do dente, certo? Então, existe também a metamórfica, certo? Que são aqui, o granito, ele vem daqui, viu, minha gente? Das magmáticas. Metamórficas são as rochas. Metamórficas têm sua origem na transformação de outras rochas magmáticas e sedimentares, quando é submetida a certas condições de umidade, calor e pressão no interior da Terra. Então, a rocha transforma e adquire novas características e tem sua composição alterada. São exemplos de rochas metamórficas, o mármore, o granizo e a gneiss, certo? E viemos também aqui para os sedimentares. Então, as rochas sedimentares resultam da deposição de detritos de outras rochas ou de materiais orgânicos em depressões do relevo terrestre, ação das chuvas, dos ventos, dos rios, dos mares, geleiras sobre o relevo. Desgastadas as rochas da superfície terrestre. Então, são exemplos de rochas sedimentares: o arenito, que é empregado na fabricação de vidro, a argila, que é empregado na fabricação de tijolos e telhas, o carvão mineral, que é utilizado como combustíveis, certo? Então, aí são os tipos de rocha, ok? Os exemplos, eu deixei aqui outros exemplos, certo? De rochas sedimentares, conglomerados, granito de rocha magmática e micagisto de rocha metamórfica, micagisto, certo? Então existe também
erosão do solo. Vejamos o que é. A erosão é um processo de deslocamento e transporte de terra ou de rochas de uma superfície. A erosão pode ocorrer por ação de fenômenos da natureza ou do ser humano. Então, a natureza pode fazer a erosão, quanto nós, seres humanos, também pode fazer com que ocorra uma erosão no solo. Vejamos por quê. A erosão pluvial, gotas de chuva se filtram na superfície do solo, que é levado pelo escoamento da mesma. Aqui, ó. Então, houve a erosão. Depois vem a erosão fluvial, que é provocada pelas águas do rio, que provocam desgaste nas encostas dos rios e removem porções do solo e de rocha. Estão vendo? Aqui, ó, rio passando aqui. Também a erosão eólica, que é causada pelos ventos. Como a gente já viu, também energia eólica que é produzida pelos ventos, certo? Vem a erosão glacial. A água penetra nas rochas durante o verão e é congelada durante o inverno. Então, as moléculas congeladas se expandem e quebra a rocha em volta. Ok? Até aí? Tem a erosão química, ocorre com a intervenção de fatores como calor, frio, água, compostos biológicos e reações químicas da água na rocha, que com o passar do tempo vão se deteriorando, certo? Vai batendo na rocha e vai se acabando. A água aí com as reações químicas e os compostos biológicos. Então, a erosão antrópica, aceleramento da erosão nas camadas superiores do solo em consequência de desflorestamento, construções de estrada e etc. Então, é a erosão que nós, seres humanos, fazemos, é a erosão antrópica, certo? Porque a gente faz o quê? A construção de estrada e o desflorestamento. Infelizmente. Podemos proteger o solo contra a erosão? Sim, então vamos preservar a cobertura vegetal do solo, utilizar técnicas agrícolas menos agressivas, planejar construções utilizando o sistema de drenagem e reflorestamento. Então aí fica algumas dicas de proteção contra a erosão. Humus, substância orgânica e negra, resultante da decomposição parcial de vegetais ou de animais que se acumula sobre o solo ou ele se mistura, certo? Eu deixei aí para vocês verem o que é um humus. Isso aqui é humus, certo? A terra com a minhocazinha lá é humus, certo? A terra negra. Então, a permeabilidade do solo. Vamos ver. Permeabilidade é a propriedade do solo que permita que a água ultrapasse. Então, permeabilidade é a propriedade do solo que permite que a água ultrapasse aquela barreira, certo? Então, vamos lá. Os tipos de solo. Aqui ele não saiu tão bem, por não sei qual foi o motivo. Toda a imagem que eu botava ficava desse jeito. Então, é o solo argiloso, o solo arenoso, o calcário e o humoso, certo? Mas tem, no próximo slide aqui, que vai passar agora, ele tem mostrando direitinho, certo? Aqui, tá vendo? Então, alguns fatores fazem com que os solos sejam diferentes um dos outros. O clima é o relevo da região onde ele está, tipo de rocha que o formou e a quantidade de material orgânico presente nele ajudam a determinar que tipos de solo teremos ali. Então, o solo rico em areia é pobre em nutrientes. Os espaços formados entre os grãos de areia faz com que esse seja um solo muito permeável e, consequentemente, muito seco. Solo rico em humus, chamado em alguns lugares de terra preta. Esse tipo de solo é muito rico em nutrientes, pois contém grande concentração de material orgânico. Solo rico em calcário, tem muitas partículas rochosas em sua composição, o que faz dele um solo também bastante permeável e seco. É muito pobre em nutrientes.
Solo rico em argila, tem bastante nutrientes, é impermeável por causa dos seus grãos pequenos e compactos. Então, eu deixo sempre uma frase para vocês também. Quarto ano, coração é terra fértil. Se regar, o amor floresce. Então, a gente está regando todos os dias para que o coração de vocês sejam fértil durante esse período que a gente está passando, certo? Então, eu amo todos vocês e boa segunda-feira. Espero que a segunda-feira seja de coisas boas para vocês, para a família de vocês. E até a próxima. Beijo no coração de vocês e saudades. Bons estudos, né? E fique em casa e faça a sua parte.